Ainda tudo bem com vocês, galera? Estamos aqui estreando efetivamente o nosso canal com uma aula importantíssima para entendermos um pouco do cenário atual nosso, principalmente na questão mundo, tá, galera? Eu sou o Zé Boni, você está no Fala Lenda e esse quadro se chama Geopolítica à Vera, tá? Então nós iremos realmente aprofundarmos aqui em questões importantes da geopolítica brasileira e também mundial. Hoje nós vamos falar pela luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, tá, galera? Esse é o nosso primeiro vídeo e ele vai ser um vídeo base para o nosso segundo vídeo, que vai explicar os protestos atuais nos Estados Unidos, né? Então, para você que está tentando entender um pouco dessas manifestações, esses processos que estão acontecendo em solo americano, essa primeira aula é uma base para que você possa, né, entender um pouco do histórico americano. Então, bora lá. Bem, galera, a gente começa aqui fazendo esse panorama histórico, voltando para o passado escravo, né, escravocrata, escravista estadunidense, e a segregação racial, para entendermos que esse processo tem raízes bem profundas. A gente começa pelo processo de colonização estadunidense, que vai se dar, né, pelos ingleses, estabelecendo uma lógica de norte versus sul, onde o norte ele vai se apropriar de um modelo econômico industrial. Basicamente, as indústrias inglesas vão ser levadas e vão ficar nos principais estados da região norte. A gente vai ver isso já já aqui em um mapa, né, que separamos para vocês. Mas a ideia básica, galera, é que os estados do norte eles seriam os estados onde nós iríamos ter o maior parque industrial americano. Por quê? Porque o clima da região norte era similar, né, similar ao clima da Europa. Então, não teríamos como explorar de forma efetiva essa área. Então, obviamente, instalariam, né, ali as fábricas britânicas. Bem, a gente lembra que na guerra, né, de separação, a guerra que a gente vai ter como nome de guerra de secessão, o líder do norte vai ser o presidente Abraham Lincoln, né, que vai ser avesso à escravidão, ele vai lutar pelo fim da escravidão. Na região sul, o processo vai ser completamente diferente e o modelo econômico levado para essa área vai ser um modelo agrário extremamente marcado pelas grandes propriedades de terra, no que a gente chama de plantation. A palavra plantation ela representa um sistema agrário de exploração, onde, quando a gente estuda historicamente, a gente lembra da palavrinha leme, né? O L de latifúndio, ou seja, grandes propriedades, o E com a ideia de exportação, então os gêneros eram voltados para atender o mercado externo, o M de monocultura, então normalmente se plantava, né, apenas um gênero, e o último é de escravista ou escravocrata, ou seja, os plantations eram basicamente os locais de exploração da população negra, onde se tinha ali, né, a formação de escravos. É legal você ter duas referências, né? A nível de cinema, nós temos aqui uma referência um pouco mais branda, digamos assim, que é o filme A Princesa e o Sapo, que vai tratar, né, desse sistema, analisando ali a área de Nova Orleans, né? Basicamente o berço do jazz aí, o nosso grande estilo musical estadunidense. Eles vão trabalhar no filme de forma sutil sobre os barões do açúcar e do algodão, os dois principais gêneros explorados nesse contexto histórico no sul americano. Outro filme que também é muito importante para você se chama 12 anos de escravidão, que aí já vai mostrar, né, de forma mais dura a maneira com que os negros são tratados em solo americano, trabalhando também com a monocultura do algodão na região sul estadunidense. Avançando aqui, galera, a gente traz para vocês esse mapinha, onde, né, os estados que estão de amarelo eles vão representar os estados do norte, né, ou seja, a área industrial americana, onde a gente vai ter destaque ali o estado de Nova York, Pensilvânia, Maryland, Nova Jersey, Connecticut, que são áreas de grande destaque, né, estados como Ohio, Kentucky, Michigan, é,
Minnesota, Missouri, Iowa, esses são os principais estados aí onde você tinha essa lógica industrial acontecendo de forma predominante. Os estados que estão de rosa, né, eles são os estados que você vai ter como os estados do sul. A gente quer dar destaque ali ao estado do Alabama, esse estadozinho, né, está nessa áreazinha aqui. Você tem o estado de Mississippi, Arkansas, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, a Flórida. Esses estados são os principais estados onde você vai ter o recebimento de população negra, né, que vai ser levada da África para o solo estadunidense. Até hoje a gente percebe que são estados marcados pela grande maioria de população negra, estados extremamente castigados, né, estados que a gente nota essa grande segregação ainda acontecendo no século XXI. Bem, esse passado escravista, ele vai meio que ter o seu primeiro combate, digamos assim, a partir da Guerra Civil Americana, né, que também é conhecida como Guerra de Secessão, que acontece de 1861 a 1865, né? Basicamente, os estados do norte avessos à escravidão, liderados pelo presidente Abraham Lincoln, né, versus os estados do sul escravistas. Então você tem uma ruptura, né, dessa lógica norte versus sul, que pode ser visto, galera, também como um movimento de integração dos Estados Unidos, dando como consequência a formação dos Estados Unidos. 1865 é um ano fatídico para a história americana, porque você vai ter não só o fim, né, da Guerra de Secessão, mas você também vai ter a segunda Revolução Industrial nascendo em solo americano. É nesse período que você tem a revelação, né, da exploração efetiva de petróleo em solo americano. Então, é um ano muito importante para a nação americana. Só que, a nível de consequências do conflito, tirando essa parte política, a gente tem uma forte resistência dos estados do Sul, né, para receberem essa ideia de independência e principalmente de integração da população negra. Um ex-combatente das tropas do Sul, né, chamado Nathan Bedford Forrest, ele vai fundar um grupo, né, uma espécie de seita religiosa e grupo paramilitar racista chamado Ku Klux Klan. Normalmente a gente fala KKK, né, para se referir a esse grupo, um grupo que vai estabelecer uma lógica, uma extrema perseguição à população negra, estabelecendo, né, reuniões à noite. Normalmente, os seus participantes usavam uma roupa branca, né, um capuz em formato de cone e usavam tochas na sua mão, eles carregavam tochas em sua mão. E enfim, essas reuniões eram basicamente para estabelecer cultos racistas, onde se tinha aí, né, um forte combate à população negra, tá, realizando assassinatos, enfim. A Ku Klux Klan, ela marca a segunda metade do século XIX em solo americano como um grupo extremamente racista. A década de 1870 você vai ter a implementação de políticas segregacionistas, muito inspiradas, né, nas reuniões da Ku Klux Klan. Né? Nós temos aí o regime Jim Crow, que vai vigorar de 1876 até 1965, onde algumas leis segregacionistas vão ser implementadas. Perceba, galera, que nós estamos falando de quase 100 anos, né, de um sistema de apartheid em solo americano. Como exemplo dessas leis segregacionistas, a gente trouxe para vocês a proibição de casamento entre negros e brancos, a separação de repartições públicas, como escolas e restaurantes, separação porque você tinha escola para negro e escola para branco, tá? Restaurante para negro e restaurante para brancos. Tinha até bebedouros para brancos e bebedouros para negros. Esse foi o nível aí do apartheid em solo americano. E é muito interessante você pensar que o direito a benefícios essenciais, como educação, saúde e emprego, eram desproporcionalmente oferecidos. Obviamente, os estados ao norte, né, era uma lógica mais equitativa, mas na região dos estados do sul,
você tinha uma lógica onde as escolas melhores eram para a população branca e as escolas piores para a população negra. Isso se repetia em hospitais, né, e outras repartições. O grande início das lutas, né, pelos direitos aos negros, ele vai se dar com a grande ação que ficou marcada, né, Brown versus o Conselho de Educação americano, onde em 1951 o pai da Linda Brown, que era uma criança de apenas 9 anos, vai reivindicar que a sua filha estudasse em uma escola ao lado da sua casa. Só que era uma escola para brancos, né? E aí ele vai reivindicar por que a filha tinha que se deslocar diariamente 9 quilômetros até uma escola, né, de negros, se havia uma escola ao lado da sua casa. E 3 anos depois, em 1954, a corte americana vai dar favorável ao pedido da Linda Brown e ela vai assistir aula, né, em escola de brancos. Ela vai ser extremamente maltratada, né, discriminada ali, mas ela resiste. Por conta disso, ela é tida como um grande marco na história da luta pelos direitos americanos, tá? O segundo caso que nós trouxemos aqui é o caso da Rosa Parks, né, que em 1955, essa costureira que está sentada nesse banco, ela vai se negar a levantar para um branco no ônibus. Havia uma lei, né, que estava aí regida pela o regime Jim Crow, que os negros só poderiam se sentar do meio para trás dos ônibus, isso se houvesse espaço. Caso contrário, eles deveriam ceder o seu lugar para os brancos. Rosa Parks vai se negar, né? Ela vai ser presa, ela vai ter a sua fiança paga, e esse ato dela vai gerar um dos atos mais famosos da história da luta dos negros, né? Que vai ser um movimento extremamente pacifista, liderados por Rosa Parks e também por Martin Luther King, um pastor batista, né, da mesma cidade dela, cidade de Montgomery, que vão estabelecer um boicote aos ônibus públicos. Então os negros eles passaram aí andando até o trabalho para não usar, né, os ônibus. E, enfim, esse movimento dura 382 dias e sai vitorioso. E aí, galera, a Rosa Parks vai ser tida como a mãe da luta pelos pelos direitos dos negros em solo americano, né? Enfim, ela vai ser um grande marco porque esse movimento ele gera uma grande repercussão, uma vez que 382 dias depois de seu início vai ter uma lei que, obviamente, vai acabar com a segregação nos ônibus, né? Porque isso estava gerando um grande prejuízo às empresas e as empresas voltam atrás. É importante você pensar que o grande número de usuários dos ônibus era a população negra, não era a população branca, né? Então, um boicote dos negros realmente vai funcionar muito bem e a empresa vai ter que voltar atrás. Então, uma grande vitória aí, né, em 1956, quando você tem o resultado dessa paralisação do uso aí dos negros, tá, ao uso dos ônibus. A gente tentou aqui separar, né, para vocês, basicamente os focos da luta. Então, nós temos 3 focos de luta. O primeiro, movimentos pacifistas. Como grande líder, nós temos o pastor Martin Luther King. A gente acabou de falar aqui da Linda Brown, da Rosa Parks, né, que também vão entrar aí. Movimentos armados, a gente trouxe para vocês como representante o partido político dos Panteras Negras, realmente um movimento que vai pegar em armas. E nós temos movimentos separatistas, né? Como grande marco nós temos Malcolm X. Malcolm X vai ser um dos grandes líderes aí do movimento separatista negro dos Estados Unidos, tá? Bem, os movimentos pelos direitos civis, eles vão ser aqui trazidos ou apresentados pelo Fala Lenda de 4 modos. Em primeiro lugar, você tem a Conferência da Liberdade Cristã do Sul, que vai ser fundada em 1957, né, que vai ter como fundador o pastor, né, da Igreja Batista Martin Luther King Jr.
A gente falou, né, que ele foi pastor na cidade de Montgomery, que fica no estado do Alabama. Ele implementa uma conferência para liderar movimentos pacifistas e de boicote, como nós aqui citamos o caso do boicote ao uso dos ônibus públicos. Martin Luther King vai ser uma figura muito importante para essas lutas, galera, porque ele vai se inspirar muito, tá, no líder indiano, né, o Mahatma Gandhi. Então, a partir daí você nota que a sua linha de atuação era uma linha mais pacífica. Ele consegue grandes conquistas, assim como uma reunião com o presidente John Kennedy. Ele vai ter uma reunião com o presidente John Kennedy e o presidente John Kennedy vai se comprometer a levar a luta dos negros em diante. Só que o presidente John Kennedy vai ser assassinado, né? Então isso é uma grande marca, né, ao longo da história americana, como que os negros que tentaram se opor ao sistema vão ser fortemente castigados, até mesmo com assassinato. O marco da luta do Martin Luther King, sem sombra de dúvidas, vai se dar em 1963, com seu grande discurso conhecido como I Have a Dream, né, numa tradução aí livre, Eu Tenho um Sonho, onde ele vai usar repetidamente, né, essa frase, Eu Tenho um Sonho, e ao longo do seu discurso a gente nota uma grande referência à verdade americana, à liberdade americana, o sonho americano, só que apropriado pela população negra. Ele vai usar o tempo todo, eu sonho com um dia em que os negros vão andar junto com os brancos, sem serem criticados, onde, na verdade, vai ser levado em consideração, né, o seu caráter e não a sua cor. Então, é um discurso muito bonito, é um discurso que vai lançar o nome do Martin Luther King na esfera mundial, e em 1964 ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não só o Prêmio Nobel, mas também um grande número de conquistas, como o acesso aos negros, a restaurantes, a bibliotecas públicas, enfim, ele vai colecionando aí muitas vitórias, só que em 1965 a sua vida vai ser ceifada, né, ele vai ser assassinado na frente da sua esposa e das suas filhas. Realmente aí uma atitude brutal, tá? E principalmente porque os assassinos de Martin Luther King não vão ser presos. A história de Malcolm X era um pouco, né, diferente. Malcolm X ele vai nascer em 1925 e ele vai ver o seu pai ser assassinado aos 6 anos de idade, né? E a partir daí a sua mãe vai ter muitos problemas para criar os seus 7 filhos, né? Enfim, uma família muito numerosa, e ela vai ser internada numa clínica psiquiátrica. Malcolm X vai ser adotado por uma família e passa a morar em Boston, no norte, tá, dos Estados Unidos. Enfim, uma infância muito pobre, né? Ele vai ser engraxate, vai ter algumas profissões muito classificados como subemprego, e ele vai se enveredar para o mundo do crime, o que vai levar, né, a ele ser preso e cumprir 11 anos de prisão. Ao longo da prisão de Malcolm X, a gente nota realmente uma grande mudança do seu perfil. Ele vai se converter ao islamismo e vai levar a sua luta, né, de separatismo da população negra, muito vinculado à sua religião. Malcolm X vai se aproximar de Elijah, um grande líder, né, da nação do Islã em solo americano. O Elijah Muhammad vai dar a ele uma grande base e ele vai ter uma grande crescente dentro desse movimento. O mais interessante é que Malcolm X ele se torna tão visado, mas tão visado, que a nação do Islã vai o acusar, né, de estar traindo o islamismo em solo americano, o que faz com que, né, ele seja afastado do Islã. Ele vai mudar o seu nome, viaja até Meca, vai estudar e ele volta para criticar a maneira com que ele já estava levando a fé do Islã, né? Ele vai acusar a nação do Islã de estar desvirtuando os princípios do islamismo. Ele ganha uma grande força realmente, ele cria uma fundação dele, tá? E, enfim, infelizmente também vai ser assassinado por
3 assassinos, né? Levando 13 tiros, assassinos esses que também não vão ser presos. Apesar de ter toda uma investigação, né, dizendo que eles estariam ligados à nação do Islã, mas eles não são presos. É muito interessante porque a nação do Islã vai questionar as atitudes do Malcolm X, porque ele estaria se aproximando dos brancos. Então a gente nota, né, que houve fases da história de Malcolm X. Uma infância muito pobre, a sua passagem pela prisão, essa grande aproximação da nação do Islã, né? E depois esse afastamento da nação do Islã e essa forte aproximação da população branca para lutar pelos direitos dos negros, juntamente com o islamismo, ou seja, uma luta religiosa pela população negra que vai ser mal vista ou questionada pela nação do Islã, que provavelmente vai o assassinar. Outros movimentos aí importantíssimos, nós temos o movimento Black Power. Esse movimento Black Power, galera, ele surge, tá, a partir do livro escrito por Richard Wright, escritor negro, que cria esse termo Black Power, não apenas se referindo à parte estética, tá, mas principalmente a algumas mudanças culturais. O grande inspirador, né, que leva esses princípios para uma luta mais ativista vai ser o jamaicano Marcus Garvey, que vai inspirar esse movimento em solo americano. E a grande figura, né, enfim, que vai se vestir desse movimento realmente é Angela Davis. Angela Davis vai ser uma grande inspiração para o movimento Black Power, porque esse movimento ele tinha como base o rompimento, né, dessa lógica de se assemelhar aos padrões europeus, principalmente na atitude de alisar o cabelo, que as mulheres negras faziam muito. Angela Davis, ela vai se associar ao movimento natural, ela deixa o seu cabelo crescer, e aí surge o termo Black Power, normalmente associado ao uso do cabelo, né, que a gente chama de cabelo black. Mas a ideia não é só a estética, tá, galera? É o princípio, é a base de quebrar, romper com os padrões europeus. O negro não precisa ser uma cópia do branco. O negro, ele é bonito como ele é. Isso vai estar no discurso da Angela Davis, né? Os nossos lábios são grossos, enfim, ela vai estabelecer uma lógica de admiração pelo a estética, o perfil, né, o estereótipo do negro. Um movimento extremamente vitorioso e de grande inspiração. Temos também o Partido dos Panteras Negras, né, que vai ser a formação de um partido holístico no estado da Califórnia. E esse movimento ele nasce como uma forma de patrulha. Tá? Os Panteras Negras eles patrulhavam as ruas à noite para investigar, para fiscalizar a atuação da polícia com os negros. Então é um movimento que ele vai se posicionar como uma lógica de guerrilha urbana, se armando contra, enfim, a atuação, né, extremamente desmedida da polícia estadunidense. O movimento Panteras Negras ele vai ser duramente investigado pelo FBI, né? O presidente do FBI na época vai dizer que eles representavam o principal adversário da lógica estadunidense. Então vai ser um movimento fortemente perseguido, né, que vai ali, chega a ter uma forte adesão, né, a nível nacional, mas vai perdendo força ao longo da década de 70 e de 80, quando ele acaba, na década de 80 ele acaba, e ele passa a ser basicamente uma lógica de assistencialismo social, né, os seus líderes vão abdicar do uso de arma, do uso da força e passam a ter uma forte atuação na parte de assistência social ali, enfim, a maneira como os negros são tratados, uma luta mais formalizada, tá? E sendo até hoje, galera, uma grande fonte de inspiração. Para terminarmos, a gente vai comentar um pouco dessas imagens. A primeira imagem nós temos
dois atletas estadunidenses que vão vencer a corrida, né? E eles vão fazer esse movimento durante a execução do hino nacional, né? Punhos fechados, com uma luva preta, né? E com a cabeça olhando para baixo ali. Esse movimento, ele vai, esse gesto, né, ele vai ser uma grande inspiração na luta dos negros em solo americano, que é um gesto feito até hoje, né? Esse símbolozinho que trazemos para vocês aí, né? Um punho recheado de cor preta para fazer uma alusão à maneira com que os negros ainda são tratados e a falta, né, de uma constituição realmente que atenda aos princípios da população negra em solo americano. Gente, o Fala Lenda aqui gostaria de agradecer o espaço que está tendo para falar desse assunto e, obviamente, deixar claro que o Fala Lenda está extremamente estarrecido com o que está acontecendo com a população negra, tá? E que está aqui para ser, enfim, para ser força junto a esse movimento. É isso aí, pessoal. Queria muito agradecer aqui o espaço. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.